Quando Deus colocou no meu coração essa mensagem, siga o mestre, é porque nós vivenciamos situações na nossa vida em que a gente fica procurando saber o que fazer. É ou não é? E às vezes a gente se sente meio que num labirinto, meio que perdido. O que eu devo fazer? Qual é a decisão que eu tenho que tomar? E não existe pessoa melhor para a gente seguir que não seja Jesus. Paulo certa vez vai dizer assim: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. A gente aprende através de algumas atitudes que Jesus tomou na sua vida, de situações que ele viveu. Quais são as atitudes que a gente tem que tomar? Quais os passos que a gente precisa dar? Por exemplo, na pressão. Tem alguém sob pressão aqui, gente? Se você estiver sob pressão, siga o mestre. O que é que Jesus fez diante da pressão? Eu vou ler um texto daqui a pouco, vai mostrar quais foram as atitudes de Jesus. E por que eu estou trazendo as atitudes de Jesus? Porque não existe ninguém, mas ninguém, que seja perfeito como Ele, que saiba exatamente o que fazer em cada situação. Quando eu morei lá nos Estados Unidos, havia uma pulseira que tinha as seguintes iniciais: WWJD. É uma pergunta: What would Jesus do? Todo mundo entendeu, não foi? O que é que Jesus faria? Engraçado, porque quando eu falei isso no segundo culto, depois foi lá no gabinete uma americana que estava assistindo o culto. Hoje ela é casada com um brasileiro, moram em Washington DC. E ela disse assim: eu queria falar aqui porque você disse que morou nos Estados Unidos e tal. E começou a bater um papo. Que bom que ela veio aqui para a nossa igreja nesse domingo. Significa, o que é que Jesus faria? Eu não sei se chegou no Brasil essa pulseira de uma forma mais abrasileirada, mas essa é uma pergunta que a gente precisa fazer diariamente na nossa vida. Na pressão, por exemplo, o que é que Jesus fez diante da pressão? Todo mundo aqui vive pressões diárias. Existe um texto da Bíblia que mostra justamente qual foi a atitude de Jesus diante da pressão. E essa tem que ser a nossa. A Bíblia fala no livro de Marcos 4:35. Naquele dia, sendo já tarde, Jesus disse aos discípulos: vamos passar para a outra margem. E eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava no barco. E outros barcos o seguiam. Ora, levantando-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava se enchendo de água. Jesus estava na popa, dormindo sobre o travesseiro. Os discípulos o acordaram e lhe disseram: mestre, o Senhor não se importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: acalme-se, fique quieto. O vento se aquietou e tudo ficou bem calmo. Então Jesus lhes perguntou: por que vocês são tão medrosos? Como é que ainda não têm fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Uau, que pressão os discípulos não viveram. Jesus viveu juntamente com eles. Mas as atitudes de Jesus chamam a nossa atenção, pelo menos chamam a minha. A Bíblia diz que nesse instante que o vento batia, que o mar ficou simplesmente revoltado e que aquele barco estava para naufragar porque tinha água dentro dele. Ei, nesse momento, a primeira coisa que Jesus fez foi entender que Deus estava no controle de tudo. Sabe por quê? Nada sai do controle de Deus.
Você já parou para pensar que o mundo é sustentado pelas mãos de Deus? Quando a gente ouve falar de lei da gravidade, ei, deixa eu te dizer uma coisa, não foi Newton, não, foi Deus que tinha feito tudo isso. Se Deus controla e sustenta o mundo em suas mãos, quanto mais a nossa vida. Você está debaixo de pressão, tem decisões para tomar, são muitas coisas que te cercam. Deixa eu te dizer, calma, nada sai do controle de Deus. Eu acredito que isso era algo que estava dentro do coração de Jesus nesse momento. Segundo, outra coisa que eu creio que estava dentro do coração de Jesus, que Jesus entendeu que por mais que a situação fosse adversa, tudo iria cooperar para o seu bem. Ei, a gente precisa acreditar que Deus faz com que o mal se torne em bem. Talvez a situação difícil que você está vivendo vai ser justamente aquela que vai te impulsionar para viver aquilo que você tanto sonha. José só podia viver o sonho que ele teve se ele tivesse passado por tudo aquilo que ele passou. Você já parou para pensar que é justamente debaixo de pressão que coisas boas se originam? Quem gosta de pipoca aqui, gente? Pipoca. Eu não estou dizendo pipoca de micro-ondas, não. Pipoca de micro-ondas eu digo pipoca raiz, na panela. Você pega aquele milho, bota lá dentro, bota o que mais, gente? Manteiga, aleluia. Sabe aquelas panelas que você ainda faz assim, ó? Essa é do meu tempo, 2 anos atrás. E o que é que acontece dentro daquela panela? Ó, a gente começa a ouvir um estouro. Pá, pá. Por que aqueles milhos começam a estourar? Porque eles estão debaixo de pressão. E a partir do momento que mais o fogo está queimando, está aquecendo, é aí que vem a parte maravilhosa, a pipoca. E se você ainda quiser, você pode pegar leite condensado, bota por cima, aleluia. É gostoso, não é? Mas a pergunta que eu faço é: essa pipoca vai ser pipoca se não tiver pressão? Não. Ei, mulheres, quem gosta de diamante aqui? Meu Deus. Vou perguntar de novo, mulheres, quem é que gosta de diamante aqui? Quem sabe o esposo não faz uma forcinha aí, né? Em nome de Jesus, né? Já tem esposo até fingindo que está orando. Mas você já parou para pensar que os diamantes são fruto de pressão? Ei, você sabia que você é um diamante nas mãos do Senhor? E por isso que às vezes tem tanta pressão, mas também quando você começa a viver aquilo que Deus está sonhando para você, todo mundo olha para você e diz assim: uau! Eu fico pensando em José tendo que passar por tudo aquilo que ele passou, aquela pressão toda, mas sabendo, nada saía do controle de Deus, tudo ia cooperar para o bem dele. Foi a mesma coisa que Jesus fez. Diante daquela situação, o barco quase virando água para tudo quanto é lado, o que é que Jesus fazia? Dormia. Fala para o seu irmão assim: meu irmão, vá dormir. Mas não é agora não. Não é, diga assim, não é agora. É porque agora eu estou pregando. Mas deixa eu te dizer uma coisa. Certa vez eu me inspirei nessa mensagem. Por quê? Nesse texto, num domingo,
Deus trouxe esse texto ao meu coração no momento do louvor e eu simplesmente trouxe para a igreja e eu disse assim: muitas vezes Deus não quer acalmar a tempestade do lado de fora, mas a do lado de dentro. Eu falei isso num domingo, gente. Na terça-feira, da terça para quarta, caiu um toró aqui em Recife, Paulista, tudo que é lugar. Me lembro que eu fui levar a Thalita de madrugada para o aeroporto. Eu fui orando, voltei orando, pedindo para Deus me guardar, para Deus me levar para casa, consegui chegar. Assim que eu chego, eu recebo uma mensagem de uma filhota nossa aqui da igreja, dizendo assim, ó, tirou uma foto e disse assim: o terreno da igreja está todo alagado, o estacionamento. Naquele momento, Deus me lembrou e disse assim: eu falei com você no domingo, não disse? Vai dormir. Eu estou no controle. Tudo vai cooperar para o bem. Descansa. E nesse momento de pressão, eu fui dormir, acordei, fui orar, fui ler a Bíblia no outro dia. E depois que eu fiz tudo isso, peguei o celular, como eu faço sempre, liguei para ver mensagens, etc. E quando eu vejo, tinha mensagem de gente de tudo que é lugar do Brasil, do mundo, dizendo: pastor, estamos juntos, vai dar tudo certo, Deus é contigo. Eu disse: oxente, foi o que aconteceu. A água de lá veio parar aqui. Eu lembro que nesse momento Deus continuou trazendo essa verdade à tona. Eu estou no controle, tudo vai cooperar para o seu bem, descansa. E naquele momento a única coisa que eu fiz foi pedir direção a Deus. Deus começou a me orientar: faz uma live, não tinha como fazer culto aqui. Eu disse: vou fazer uma live nesse dia, gente. Eu fiz uma live. Quem assistiu essa live nesse dia? Gente, foram milhares de pessoas assistindo a live. E naquele dia 77 vidas se converteram a Jesus. Glória a Deus. Mas Deus falou outra coisa comigo. Deus disse assim: filho, se prepara, porque ó, quando a água baixar, e olha que baixou rápido, né? Quando a água baixar, se prepara, porque eu vou deixar o terreno fértil pronto para receber as sementes. Eu recebi, guardei no meu coração. No outro dia, teve um evento aqui do pastor Anderson Silva. E de repente, gente, estava tudo ótimo, tudo maravilhoso, o som funcionando, tudo na bênção. Quando estava para acabar, o pastor Anderson Silva pega o microfone e diz assim: olha, a gente soube do que aconteceu, nós vimos as fotos, vimos tudo. Nós queremos que vocês da Igreja do Amor saibam que nós vamos doar, vamos ofertar 50 mil reais para a Igreja do Amor. Meu Deus! Ei, daqui a pouco um pastor amigo meu de Portugal que pregou aqui, o Nuno Ornelas, diz assim: um pessoal da CCLX aqui de Lisboa está também mandando uma oferta para a Igreja do Amor diante do que aconteceu. Daqui a pouco outro pastor amigo meu, o pastor Costa Neto da Videira de Fortaleza, manda mais. E, gente, deixa eu dizer uma coisa para você. Qual é a pressão que está sobre sua vida? É na sua casa, na sua vida financeira? Qual é a pressão? Ei, nada sai do controle de Deus. Creia que isso aí vai cooperar para o seu bem. Ei, fica visualizando a pipoca que você vai comer depois. Sabe por quê? Se você descansar em Deus, se você fizer o que Jesus fez, a Bíblia diz que Deus trabalha por aqueles que nele esperam, descansam, confiam. Fala para essa pessoa linda que está perto de você: na pressão, segue o mestre. Mas talvez você diga assim: não, pastor, não tem pressão nenhuma sobre minha vida, não. O que acontece é que eu estou em dúvida. O que é que eu tenho que fazer? Ah, pastor, na verdade eu estou em dúvida do meu futuro. Eu não sei o que é que vai acontecer. Eu não sei se eu vou casar. Eu não sei o que é que eu vou estudar. Eu não sei nada. Talvez você chegou hoje aqui dizendo assim: eu não sei nem porque eu estou aqui. Mas eu sei. Hoje Deus trouxe você aqui para tirar todas as suas dúvidas. Sabe por quê? Porque na dúvida
Segue o mestre. A Bíblia fala aqui em João capítulo 1, versículo 45. Filipe encontrou Natanael e lhe disse: achamos aquele de quem Moisés escreveu na lei e a quem se referiram os profetas, Jesus o Nazareno, filho de José. Então Natanael perguntou: de Nazaré pode sair alguma coisa boa? Filipe respondeu: venha ver. Jesus viu Natanael se aproximar e disse a respeito dele: eis um verdadeiro israelita em quem não existe fingimento algum. Natanael perguntou a Jesus: de onde o senhor me conhece? Olha a resposta de Jesus: antes de Filipe chamá-lo, eu já tinha visto você debaixo da figueira. Então Natanael exclamou: mestre, o Senhor é o Filho de Deus, o Senhor é o Rei de Israel. Quais são as dúvidas que você tem? Quais são os questionamentos que existem dentro do seu coração? Quais são as decisões que você precisa tomar? Deixa eu te dizer uma coisa, segue o mestre. O que foi que Jesus ensinou a Natanael? Primeiro, está na dúvida? Procura aquele que é onisciente, que sabe de todas as coisas. Para que ficar procurando no Google? Ei, Google é limitado. Até porque quem criou o Google não foi o homem, foi Deus. Porque foi Deus que deu sabedoria ao homem para criá-lo. Olha bem para mim. Ontem minha filha do meio, Laura, chegou para mim e disse assim: pai, tem uma pergunta para fazer. Eu posso fazer, minha filha? Você já parou para pensar que essa meninada de hoje, dessa geração, não faz pergunta como as nossas, gente? As que a gente fazia eram tão mais, né? Mas elas hoje têm tanta informação. Laura perguntou para mim: pai, quantos fios de cabelo nós temos na cabeça? Meu Deus. Na hora que eu ia responder, Sara estava do lado e fez assim: oxi, Laura, pergunta para Deus. Aí eu disse: Laura, pergunta para Deus. E eu disse assim: sabe por quê, filha? Porque a Bíblia diz que um só fio de cabelo não cai da nossa cabeça sem a permissão de Deus. Aí na hora Sara fez assim: uau, pai, será por quê? Eu disse: sabe por quê, filha? Porque para Deus um fio de cabelo da nossa cabeça importa muito. Ela fez: uau, então Cebolinha só tem 5 fios de cabelo, pai. Se sair um, né? Importa muito, né? Aham. Deixa eu te falar uma coisa. Procure sempre aquele que criou você. Aquele que já te via antes mesmo de você ser uma substância informe, sem forma. Aquele que já sabia qual seria o seu nome. Aquele que sabia quem seriam seus pais. Qualquer dúvida que você tiver, busca Deus. Pastor, como é que é? Ouve uma voz. Ei. Deus pode até falar com você de forma audível. Mas a verdade é que todos os dias Deus está querendo falar comigo, com você, pela palavra. Todos os dias Deus pode trazer uma direção. Ei, apareceu aquele garotão que parece que é o cara dos seus sonhos. Você está em dúvida? Pergunta a Deus. Vai para a palavra. Esse rapaz aí é um rapaz que ama Deus. Ei, esse rapaz é alguém que vai te levar para perto de Deus. Pastor, não é não. Então, esses dias me mandaram uma
mensagem no story, é muito comum, né, o pessoal mandar no direct, e a mulher perguntou assim: pastor, olha, está acontecendo isso e aquilo outro, e começou a descrever o rapaz. Eu só fiz uma coisa, porque nessas horas tem gente que escreve muito, né? Então eu tenho que ler uma leitura bem rápida. Eu só mandei um áudio para ela dizendo assim: minha filha, escuta o que Deus vai falar para você agora. Chuta que é laço. Pronto. Sabe qual foi a resposta dela? Pastor, Deus falou comigo. Pronto. Então deixa eu te dizer, ei, a Bíblia diz que a palavra do Senhor é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Ei, Deus fala aqui, Deus fala aqui, Deus fala na sua célula, Deus fala através do seu discipulador, Deus fala. Tira as suas dúvidas com Ele. Pode ter certeza de que você vai encontrar todas as respostas em Deus. Segue o Mestre. Mas talvez o seu problema não é dúvida, o seu problema não é pressão, o seu problema é o medo. Medo do futuro. O que vai acontecer amanhã? Como é que vai ser meu ano? No medo. Segue o Mestre. A Bíblia fala aqui em Mateus 14, versículo 22. Logo a seguir, Jesus fez com que os discípulos entrassem no barco e fossem adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. E tendo despedido as multidões, ele subiu ao monte a fim de orar sozinho. Ao cair da tarde, lá estava ele só. Entretanto, o barco já estava longe, a uma boa distância da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. De madrugada, Jesus foi até onde eles estavam, andando sobre o mar. Os discípulos, porém, vendo-o andar sobre o mar, ficaram apavorados, disseram: é um fantasma. E olha a expressão que a Bíblia traz: e tomados de medo, gritaram. Mas Jesus imediatamente lhes disse: coragem, sou eu, não tenham medo. Então Pedro disse: se é o Senhor mesmo, mande que eu vá até aí, andando sobre as águas. Jesus disse: venha. Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas e foi até Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo, e começando a afundar, gritou: salve-me, Senhor. Prontamente Jesus, estendendo a mão, segurou e disse: homem de pequena fé, por que você duvidou? Subindo ambos para o barco, o vento cessou, e os que estavam no barco o adoraram, dizendo: verdadeiramente o Senhor é o Filho de Deus. Interessante, porque em um dado momento os discípulos ficaram dominados pelo medo quando viram Jesus andando. Começaram a gritar: é um fantasma, é um fantasma. Prontamente Jesus mostra que era ele. E Pedro, dominado de coragem, de ousadia, de intrepidez, ele diz assim: ah não, mas se é o Senhor mesmo, deixa eu ir ter contigo. E a Bíblia vai mostrar que Pedro começa a olhar para Jesus, ouvindo a voz de Jesus, e ele anda sobre as águas. Posso te falar uma coisa? O desejo de Deus é esse, que a gente ande sempre sobre as águas. Que quando o medo vier nos atacar, o medo do futuro, Thalita pregou sobre isso no domingo passado. Deus quer que a gente continue olhando para aquele que conhece o nosso futuro, que cuida da nossa vida. Mas o problema é que às vezes o vento passa a ficar um pouco mais forte. E o que é que a gente faz? A gente vai sentindo ele bater, e a gente tira os olhos daquele que criou o vento e passa a olhar para o vento. E qual é o resultado? Afundar. Talvez você chegou aqui afundando. Talvez você chegou aqui fazendo como Pedro, gritando: Senhor, me salva, eu estou morrendo, eu não aguento mais. O que é que eu tenho que fazer no medo? Qual é a atitude que eu tenho que tomar diante do medo, que Jesus quis ensinar a Pedro e aos discípulos? Ei, coloque seus olhos
naquele que lança fora o medo. Quando Jesus percebeu que os discípulos estavam com medo, ele na hora disse: sou eu. Na hora ele quis arrancar o medo do coração dos discípulos. Sabe por quê? Porque o medo realmente nos paralisa. O medo faz a gente ver o que não existe. É ou não é? Eu não vou perguntar quem tem medo de escuro, mas fala sério. Não tem gente que às vezes acorda de noite, abre os olhos e vê, parece que é um monstro. Sabe aqueles filmes que aparece uma sombra na parede e, meu Deus, é um monstro. Na verdade é o ursinho de pelúcia. Talvez seja dessa forma que você está vivendo. E isso está impedindo que você ande sobre as águas, está impedindo que você ande acima de problemas, está impedindo que você viva o sobrenatural. Mas deixa eu te dizer uma coisa: a solução sempre vai ser essa: olhar para Jesus. Você me perguntar assim: pastor, o senhor não é alvo do medo? Todo mundo é alvo do medo. Quantas vezes o medo não tentou me dominar? Diante de desafios que a gente tem como igreja, que são enormes. Sabe, antes de a gente comprar esse negócio aqui, gente, o diabo botava na minha alma, não no meu coração. Uma coisa é botar na alma e a gente repreender, outra coisa é botar no coração. Mas antes de comprar, o diabo botava assim: rapaz, se prepara, você vai tomar essa atitude mesmo? Você sabe quanto é que custa esse terreno? E como é que você vai construir um templo que custa não sei quanto? E fazer isso e aquilo outro que custa não sei quanto? Deixa eu te dizer uma coisa: eu aprendi que meu lugar não é no fundo do mar. O meu lugar é sobre as águas. Por isso que a gente está aqui. E por isso que logo, logo, escuta, logo, você vai ver um outro templo ali no meio. Você vai ver um outro templo ali no meio, melhor, muito melhor do que esse aqui. A gente vai ver milhares e milhares de pessoas ali também. Sabe por quê? Ei, eu não tiro os meus olhos de quem faz o vento se acalmar. A gente tem que entender isso. O que o diabo está tentando fazer com você? Escuta, 1 João 4,18, a parte A diz assim: no amor não existe medo, pelo contrário, o perfeito amor lança fora o medo. Ei, o amor tem um nome: Jesus. É Ele que tira o medo do nosso coração. Eu amo a passagem de 2 Reis 6,16, quando Eliseu fala para o seu servo: não tenha medo, porque são mais os que estão conosco do que os que estão com eles. Às vezes a gente está pensando que os nossos inimigos são maiores, são melhores. Não são não, meu irmão. Olha para Jesus. Fala para o seu irmão que está perto de você assim: ó, ei, no medo, siga o mestre. Olha para Jesus. Mas talvez o seu problema não é o medo, não é a dúvida, não é a pressão, é a tristeza, é o desânimo, é a angústia. E diante de tudo isso, siga o mestre. Marcos 14:32 diz: então foram a um lugar chamado Getsêmani. Ali Jesus disse aos seus discípulos: sentem-se aqui enquanto vou orar. Levando consigo Pedro, Tiago e João, começou a sentir-se tomado de pavor e de angústia. E lhes disse: a minha alma está profundamente triste até a morte. Fiquem aqui e vigiem. E adiantando-se um pouco, prostrou-se em terra e orava para que, se possível, lhe fosse poupada aquela hora. E dizia a Abba: Pai, tudo te é possível. Passa de mim este cálice, porém não seja o que eu quero, e sim o que tu queres. Esse momento é o momento em que a Bíblia diz que Jesus, o seu suor se transformou em sangue. Imagina a tristeza que o diabo tentou colocar dentro do coração de Jesus. Mas você já parou para pensar que geralmente o diabo tenta colocar tristeza no nosso coração para nos impedir de vivermos algo grande que Deus tem para nós? Ei, o que foi que Jesus fez?
primeiro ele orou. Diga assim comigo: ele orou. Como é que você está se sentindo? Triste, amargurado, angustiado, desanimado? Ora, que passa. Eu não sei você, mas muitas vezes quando eu estava me sentindo desse jeito, me ajoelhei, eu me coloquei num lugar assim, sabe, totalmente solitário. Eu comecei a abrir meu coração e falei com Deus. Eu desabafei. Eu tirei o que estava aqui dentro. Gente, muda. A atmosfera muda quando você fala com Deus. Eu sei que teve gente que quando chegou aqui, chegou triste, mas de repente, na hora do louvor, com aqueles momentos de intercessão, de adoração, de repente a coisa começou a mudar, e vai mudar mais ainda quando você entregar a sua vida a Jesus daqui a pouco. Pode ter certeza disso. Mas não é assim. Foi o que Jesus fez. Mas não é só orar não. Cerque-se de pessoas de Deus. Veio a tristeza. Você tem que ter gente que está aí, para pegar a tua mão, para dizer assim: bora, levanta, eu estou com você, não fica triste não. Pessoas que vão profetizar a palavra do Senhor na sua vida. Olha que coisa interessante. Jesus estava com Pedro, Tiago e João. Talvez você diga assim: pastor, mas espera aí, o senhor está fugindo um pouco do contexto, porque Pedro, Tiago e João estavam dormindo. Mas deixa eu te explicar. Nesse caso aqui, Jesus queria sim trazer uma lição para os três. Era um momento de aprendizado. Pedro ia negar Jesus, não tinha para onde ir, ia negar. Tiago e João iam fugir, iam correr. Mas lá na frente, Jesus ia pegar não só esses três, mas os outros discípulos, ia usá-los de uma forma tão poderosa, mas de uma forma especial. Pedro, Tiago e João, deixa eu te dizer, nessa ordem, eles são os principais líderes, foram os principais líderes da igreja na sua época. Pode ler a Bíblia, pode ler o Novo Testamento. Por que eu estou dizendo isso? Sabe por quê? Você tem que saber escolher muito bem quem anda com você. Porque quem anda com você tem que ser de oração, tem que interceder pela sua vida, tem que clamar por você. Você sabe o que é que sustenta a minha vida e a vida de Thalita, a minha casa? É saber que tem um povo que ora por nós. Eu sei que a gente tem ministérios aqui na Igreja do Amor que ora por nós. Eu tenho na minha célula um grupo, gente, um grupo que faz como se fosse um relógio de oração por mim, por Thalita, pela minha casa. Tem pessoas que quando eu vou viajar, elas já sabem para onde eu vou, sabem onde eu vou pregar e estão intercedendo pela minha vida. Anda com gente assim. Porque se você estiver triste, sabe o que é que vai acontecer? Essa pessoa vai levantar a tua mão. Mas se for feito Arão e feito que vão pegar os braços de Moisés e vão levantar e vão dizer assim: vamos lá, a gente vai vencer essa guerra. Olha para essa pessoa linda que está perto de você, diz assim: ora por mim. Olha para outra e diz assim: ora por mim. É por isso que célula é uma coisa do céu, gente. Você tem que estar na célula. Você tem que sentar na cadeira do amor. É ou não é? É ou não é? É uma bênção, né, gente? Meu Deus. Saber que tem gente que está intercedendo pela nossa vida. Ore. Cerque de pessoas de Deus. Mas em terceiro lugar, na tristeza, segue o mestre. Quando você segue o mestre, você tem que entender que você tem que deixar a vontade de Deus sempre prevalecer. Você sabe por que o diabo tenta colocar tristeza no nosso coração? Porque o diabo não quer que a vontade de Deus seja feita. Não quer. Não é? Fala, gente. O diabo não tenta botar tristeza e desânimo para a gente deixar de vir para a igreja. Não é não? Deixar de ir para a célula, deixar de orar, deixar de ler a Bíblia. Acorda todo borocochô.
É ou não é? Por quê? Porque o diabo sabe que tem coisa grande de Deus para a nossa vida lá na frente. Ei, Jesus ia morrer, ia, mas Jesus ia ressuscitar. E não só ia, Ele ressuscitou. E hoje a gente está aqui porque essa ressurreição é uma realidade na nossa vida. Seja medo, seja pressão, seja dúvida, seja tristeza, seja desânimo. E talvez você diga assim: pastor, não é nada disso. Seja o que for, em qualquer situação que você enfrentar, siga o Mestre, siga Jesus. Procure saber na palavra qual é a decisão que Jesus tomou, e que essa seja também a nossa decisão. Porque quando a gente entende isso, a gente entende que qualquer decisão que a gente tomar vai trazer a bênção do Senhor sobre a nossa vida. A Bíblia diz que Davi tinha bom êxito em tudo que ele fazia, porque o Senhor era com ele. Segue o Mestre, faz feitiçarinha. O que o Mestre fizer, você faz. Sabe por quê? Porque Ele nunca errou, Ele nunca falhou, e Ele nunca vai falhar. Quem está comigo aqui, fique em pé no seu lugar, feche seus olhos. O que é que você precisa colocar diante de Deus hoje?